Curve a sua fronte, põe as mãos no seu coração. Santo Espírito de Deus, Pai, Senhor, temos a consciência de que as falhas são sempre nossas. O Senhor é Deus soberano, maravilhoso, perfeito. Como está escrito, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Oh, maravilhoso Deus, Pai, vem, Santo Espírito, vem, Senhor. Vem para abrir o entendimento, iluminar os olhos do coração. Como o Senhor nos diz, o Senhor nos manda vivermos da fé, dizendo, mas o justo viverá da fé. Senhor, será que o Senhor nos encontra verdadeiramente nos caminhos do Senhor, na tua justiça? Será que o Senhor nos encontra e nos classifica justos? Senhor, te buscamos e pedimos, fala, Senhor. Que o Senhor encontre o nosso coração aberto para o Senhor, preparado para o Senhor, disponível para o Senhor. Que não sejamos negligentes, Pai, de ouvir a tua palavra, os teus ensinamentos, os alertas que o Senhor nos dá, os cuidados do Senhor. Quantas vezes, Senhor, o Senhor vem para nos alertar, para nos despertar. E se o Senhor encontrar a sonolência, distrações, ansiedade, inquietações, Pai, nós pedimos, fala conosco. Que o Senhor encontre o nosso coração disponível para o Senhor, verdadeiramente preparado para o Senhor. É o nosso pedido. E desde já, Jesus, mais uma vez, muito obrigado. Graças te damos por tudo. Obrigada, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Irmãos, no domingo passado, nós estamos numa série sobre cuidado com o seu coração. Cuide do seu coração, cuidado com o coração. Por quê? O Espírito Santo diz que dele procedem as saídas da vida. É muito ruim, irmãos, quando o cristão ele se acostuma com a palavra e aquele versículo que ele já conhece já não lhe chama atenção. Para isso nós temos vários alertas da parte de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus nos alerta, nos chama atenção para isso, exatamente para isso. Para dizer, cuidado, não é? Para não enjoar. Em Provérbios, Deus usou Salomão para dizer, filho meu, não te enojes das minhas palavras, ou seja, não cansa, não enjoa. E o apóstolo Paulo fala, né? E nós já temos visto isso algumas vezes. Paulo disse, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Diz que isso é segurança para nós. Então, o cuidado com o coração. Se nós não tirarmos um tempo, irmãos, de reflexão, pelo menos, vamos dizer, semanalmente, uma vez na semana, de parar, de fazer uma consagração e chegar diante do Senhor Deus em oração, Senhor, me ajuda, o Senhor que me examina, me mostra. O Davi fez isso, o rei Davi, ele disse, quem pode entender, tem uma tradução que diz, discernir os seus próprios erros. Então, às vezes, irmãos, a falta, literalmente, dessa vigilância com o coração, é que permite o cristão cair em tentações por conta das fraquezas. E muitas vezes, não são poucas as vezes, que o diabo cria situações para pressionar, criar pressões, de tal modo que o cristão saia da sua posição. Quantas pessoas, irmãos, casamentos acabam, a pessoa sai do casamento porque não aguentou a pressão, ou seja, eram muitas brigas, era isso, aquilo, mas por quê? Por que chegou a esse ponto? Muitas vezes até na obra de Deus, irmãos. A gente sai para evangelizar, no caso, com a pandemia não está evangelizando, mas a gente sai para evangelizar, saía, e você encontra obreiros desviados, você encontra pregadores que se desviaram. Assim, por quê? Muitos, na sinceridade, eu não aguentei. Não aguentou as pressões, irmãos.
Então vamos atentar. O que aconteceu com Elias? Vamos então aqui a uma rápida retrospectiva. Elias, o profeta conhecido como o homem do fogo, o profeta do fogo, aquele que invocou o fogo do céu e fogo desceu. Então, um homem que tinha uma comunhão com Deus, uma intimidade, né, de comunhão profunda, uma fé extraordinária, uma fé tremenda. Mas, no entanto, ele ficou profundamente abalado quando ouviu a ameaça de Jezabel. Nós já sabemos que ameaças fazem parte do arsenal de armas e de ferramentas que o diabo tem contra o ser humano. Quando uma ameaça chega aos ouvidos de uma pessoa, se essa pessoa estiver com a fé bem firme, mas bem firmada mesmo na fé, ela sabe que o Espírito de Deus vai tomar a luta dela. A guerra, a batalha, seja lá o que for. Sabe, o cristão sincero, o cristão que é atuante, ele sabe que ele não tem de lutar, não deve guerrear contra a carne e sangue. Ou seja, a luta não é contra as pessoas, é contra o diabo, que muitas vezes usa as pessoas. E temos de ter um cuidado, literalmente total, para que o diabo não encontre um espaçozinho para tentar nos usar. Ô pastora, que isso? Misericórdia, sou de Jesus, sou batizado no Espírito Santo. Sim. O Pedro andou ao lado de Jesus, recebeu a revelação de que Jesus era o Filho do Deus vivo, e logo depois deu espaço para o diabo. Puxou Jesus para um canto e disse, não, você não vai ao Calvário, isso não vai acontecer. E Jesus olhou na cara do Pedro e disse, arreda-te, Satanás. Você conhece as coisas dos homens, não conhece as coisas de Deus? Foi usado. Literalmente foi usado. O Elias ficou literalmente apavorado. O medo tomou conta do coração dele. Eu não disse que Elias ficou endemoniado. Jamais eu diria isso. Mas que ele teve um medo tenebroso, ele teve. Então, numa fraqueza, ele caiu da posição dele. Ele não enfrentou com as armas espirituais, como ele fez anteriormente com os profetas da própria Jezabel. Então, irmãos, o cristão tem que vigiar para não chegar a esse estado de fraqueza tão grande que ele não consiga enxergar as grandezas de Deus e as suas possibilidades como filho, como filha de Deus. O que é necessário? Fortalecer o coração. Como é que se faz isso? A Bíblia explica, ensina. A oração. Comer a palavra. Ou seja, aquilo que Deus te fala, aquilo que Ele te diz, aquilo que Ele te garante, aquilo que você sabe te pertence, coloca dentro do coração e mantenha isso firme na tua mente. Pensamentos firmes, sem mudá-los, de acordo com as circunstâncias. Então, nós vimos o Elias, aquela ameaça quando chegou, claro que o diabo sabia que ele estava, vamos dizer, num marasmo espiritual. A palavra diz, o apóstolo Pedro foi tremendo, irmãos, é outra parte, às vezes a gente prega tanto que as pessoas se acostumam e já não dão aquela atenção. O apóstolo Pedro diz, sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo é o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Bramando como? Ele não é o leão. Buscando a quem possa tragar, a quem possa. Então não pode tragar qualquer... As cartas de Pedro foram escritas a igrejas. Então Deus falando com os cristãos. Vai dizer, se o diabo puder, ele vai tragar. Ele vai tentar tragar vocês. Não é pelo fato de serem convertidos que o diabo não vai tentar. O estado de espírito, irmãos, é o que mais influencia para os momentos das tentações, das pressões. Tanto que a Bíblia diz, não é, que Elias em seu ânimo pediu a morte. Ou seja, ele estava literalmente com os ânimos todos caídos. Fraco. A fé estava lá embaixo. Bom, Elias pediu a morte.
Como dissemos, sempre foi um homem de poder, de fé, atuante, firme e temente a Deus. Tanto que tudo que Deus mandou que ele fizesse, ele fez direitinho. Tudo que Deus falava, ele fazia. Deus disse a Elias, vai lá. Quando ele orou, pediu que Deus suspendesse as chuvas. Nós já sabemos, Deus suspendeu. Pediu que Deus mandasse chuva, depois de 3 anos, 6 meses, Deus respondeu. Invocou o fogo sobre o holocausto, fogo desceu. Muito bem. Aí Deus disse, Elias, vai lá para junto do ribeiro de Querite. Lá foi ele. Depois Deus vem a ele de novo, Elias, eu disse a uma viúva que te sustente, vai para a cidade de Sarepta. Lá foi ele. Então esse histórico estava diante de Deus. Deus não esquece nada não, irmãos. Tanto que a palavra de Deus diz que as nossas obras vão nos acompanhar. Tem gente que acha que Deus é esquecido, ele não é esquecido. É que enquanto nós vivemos aqui na terra, nós temos que lembrar ou manter a lâmpada acesa, a chama da fé, porque nós temos a consciência que nós temos o diabo como nosso adversário. Somos filhos de Deus, ele quer nos derrubar. Ele quer tirar cada um da sua posição de autoridade sobre ele. E se ele puder tirar da posição no mundo físico, na vida, ele vai tentar. Vai tentar tirar do emprego. Vai tentar tirar do mundo empresarial. Ele vai tentar literalmente tirar o cristão da sua posição. O que aconteceu com Elias? Ele se manteve firme na fé como um profeta do poder de Deus e do fogo? Não. Ele fugiu, foi para o deserto. Ele, em vez de estar ali na guerra, invocando o poder de Deus, guerreando, como ele fez antes, estava ele no deserto. Depois o que acontece? Ele entra numa caverna, não é? Estudo de quartas-feiras, vai ver as consequências do estado de espírito. Dependendo do estado de espírito, da fraqueza espiritual, do desânimo, a vida toma outro curso, outro rumo. Estava indo bem, de repente para. De repente começa a sofrer um retrocesso. Vamos parar um pouquinho aqui sobre Elias, porque nós vamos a outro que foi violentamente pressionado e também pediu a morte. Vamos lá em Números, capítulo 11. Então, no livro de Números, capítulo 11, acima do capítulo 11 já tem o título que diz As murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Sobre isso aqui eu gosto de falar, mas fica para outra oportunidade. Tem gente que está sempre, fora. Sempre assim, perto da porta do mundo. Sempre entre servir a Cristo e o amor ao mundo. Fica na última parte do arraial, lá na última. Não entra, não adentra. Sobre isso a gente fala outro dia. Versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Dá uma paradinha, tá vendo? O povo murmurava. E Moisés orava. Até aqui está maravilhoso. Moisés está de pé, espiritualmente, firme. A palavra de Deus diz, irmãos, foi o próprio Senhor Jesus que falou da parábola dos talentos. Não vem nada para a tua mão por acaso. Quando vem uma missão, quando vem uma tarefa, a Bíblia também diz,
A palavra de Deus diz que a tentação não vem acima do que a gente pode suportar. Porque se a pressão for grande, no meio dela, Deus dá o escape. Está lá em Coríntios. Jesus, então, falou da parábola dos talentos. Diz que aquele homem que deixou o seu dinheiro, os seus bens, não é? Entregou 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, segundo a capacidade de cada um. Deus sabe. Deus sabe o suporte de cada um. E a cada um segundo a sua capacidade. Deus chamou Moisés, escolheu Moisés, chamou Moisés e disse, vamos lá, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Se Deus chamou, porque ele tinha essa capacidade, Deus deu a ele. Capacidade vem de Deus. Deus é quem prepara, Deus é quem investe, Ele é que dá. Agora, às vezes o cristão não se prepara. Quanta gente, irmãos, não se prepara para o casamento? Quanta gente não se prepara para uma liderança empresarial? Quanta gente não se prepara para fazer aquilo que Deus chama para fazer? Depois a pessoa culpa Deus pelo fracasso. Deus falou com Moisés, chamou Moisés, mandou que ele tirasse o povo de Israel do Egito. E Moisés até nem se sentiu capaz. Moisés, não que ele fosse covarde, medroso, mas o temor que ele tinha a Deus, o respeito que ele tinha por Deus, a preocupação dele, como quem sou eu, um ser humano frágil, um ser humano para cumprir uma missão dessa. Foi quando ele disse, eu não sei nem falar direito. Pelo amor de Deus, se tinha alguém preparado para fazer o que Deus estava chamando, era exatamente ele. Foi criado no palácio do faraó. Ninguém conhecia melhor o Egito do que ele. Foi adotado pela filha do faraó, que era, né, a mãe dele. Certamente estudou nos melhores colégios do Egito. Imagina. Então, ele é que realmente estava preparado dentro de todos os sentidos. E agora Deus o chama. Muito bem. O que acontece? Só que o povo, a palavra de Deus diz que eram 600 mil só do gênero masculino, fora mulheres e crianças. Então, soma aí, dizem os estudiosos dessa parte, que o número chegava a cerca de 3 milhões de pessoas, ou aproximadamente, ou até um pouco mais. Coisa que não é uma brincadeira, né, para um homem. Vocês não têm que pensar nos dias de hoje, que tem meios de comunicação, a internet está aí, passa o zap aqui, está todo mundo já ciente. Sabe? Nada disso, nada disso. Telefone, não, nada disso, passe nada disso. Não tinha nada. Então, Deus o chamou. Só que, quando o povo começou a sentir falta de coisas materiais, o povo caiu na pele de Moisés. Eles gritavam contra Moisés. E Moisés orava. Só que aquilo vai acumulando. Dá uma olhadinha já no versículo 10. Pula já no versículo 10 aqui, ó. Vamos dar um salto. Números capítulo 11, vimos o 1 e o 2. Agora, dá uma olhadinha no versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então, irmãos, podem imaginar, é difícil a gente imaginar a pressão que esse homem estava sofrendo. Vê a pessoa está num aperto financeiro, é filho que precisa de coisas, de coisas necessárias, de material escolar, né, alimentação mesmo, tal. Meu Deus, o que fazer? Buscar Deus, meu irmão. Buscar Deus. É oração, irmãos. Tem cristão que se perde nas lutas, se perde nas batalhas, e o diabo não é bobo. Se ele conseguir um espaço, ele vai querer outro. Se ele conseguir o segundo, ele vai querer o terceiro. Se ele conseguiu enfraquecer espiritualmente, deixar o cristão pasmado, olhando circunstâncias, adversidades, sabe que o cristão não vai ter forças para orar. Não pode, irmãos. O cristão tem que ter a consciência de todos os dias, amanhecer o dia, buscar a Deus. Literalmente, buscar a Deus logo no amanhecer.
Davi fazia isso. Você já leu os salmos de Davi, logo no início, então? Quantas vezes você vê Davi dizer isso? Davi acorda pela manhã, vai louvar a Deus, Davi vai orar. Davi chegou a dizer num dos salmos, né, que ele orava e vigiava. E com tudo isso ainda sofreu uma queda. Então tem que haver, nós temos um adversário, irmãos. O diabo quer tirar qualquer cristão da sua posição, irmãos. Em qualquer área. Então o cristão tem que estar ligado no Espírito de Deus. A busca, irmãos, a busca. Jesus disse que as palavras dele são vida. Quando Deus chamou Ezequiel, Deus disse: Ezequiel, come o que eu te dou, come. O cristão enfraquece, irmãos, porque ele se acostuma com a Bíblia, ele se acostuma com os versículos, ele já não come a palavra já não está acesa no seu coração. Alguns já recitam versículos de uma forma tão corriqueira, e a gente percebe que a coisa está literalmente no natural. Imagina. Então, o que aconteceu com Moisés? Bom, a pressão foi tanta, que chegou um momento que ele também enfraqueceu. Só que ele também pediu a morte. Vamos aqui no versículo 11. Aí o título diz: Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? O aio é o tutor, ou o curador. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Dá uma paradinha? O povo está pedindo carne em pleno deserto. Você pode imaginar um pai, uma mãe, em momento financeiro difícil, e um filho pedir coisa necessária? Irmãos, dificilmente isso vai acontecer com o povo de Cristo. A menos que caia numa sonolência espiritual. A menos que não busque como deveria. A menos que não vigie a invasão do diabo. Por quê? Vamos lembrar. O rei Davi, que vem de uma família simples, ele disse, lá na velhice, ele analisou, fez uma retrospectiva, e ele disse: eu sou velho, mas eu já fui jovem, já fui moço. Porém, nunca vi em toda a minha vida o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, quando chega a esse ponto, a sonolência já tomou conta há muito tempo. Ou não buscou o entendimento. Ou não buscou em oração como deveria. Salomão, escrevendo Provérbios, disse: vai ter com a formiga, vai dar de encontro com a formiga, preguiçoso. Tem gente que não tem preguiça física, irmãos. Trabalha e rala que só misericórdia, mas tem preguiça espiritual. Não faz um estudo da palavra de Deus. Faz aquela oração rápida de 2, 3 minutos, 5 minutos e acha que está tudo maravilhoso. Não se consagra nunca. Dificilmente faz um jejumzinho, tem gente que nem faz. Não busca o Espírito Santo para se encher. Tem gente que tem preguiça espiritual, irmãos. E isso quando não bate o cansaço e deixa de participar de cultos. Porque do altar a palavra sai para todos os filhos. Filhos de Deus. Então pensa, para a coisa chegar a esse ponto, o que não tem nada a ver com o caso de Moisés e o povo no deserto, por quê? Porque o deserto seria uma travessia, seria uma pequena fase. A pessoa passar uma pequena fase de luta, uma pequena fase de necessidade, uma pequena fase de tentação, isso é coisa normal na vida do cristão. Agora, a pessoa não sair disso, o desespero toma conta. Se o desespero tomar conta, a pergunta é: onde está a grandeza de Deus no coração, na mente desse cristão? Ele esqueceu tudo que aprendeu? Não colocou dentro? Esse é o problema. Não é o caso de Moisés.
O Moisés agora está prestando atenção demais nas murmurações daquele povo. Quando você começa a dar atenção demais aos problemas, você enfraquece. Você tem que dar mais atenção a Deus, na palavra, o que Deus fala, as grandezas de Deus, o socorro de Deus, os cuidados de Deus, do que aos problemas. Quando coloca o coração nos problemas, a mente nos problemas, claro que o desânimo vai tomar conta. Claro, a tristeza, a angústia. E para sair desse estado, é outro problemão. Deus mandou um anjo, o Senhor Deus mandou um anjo levar pão, colocar em cima das brasas, pão quentinho, torradinho. Era físico. O pão representa Jesus. Aquelas brasas, o sofrimento pelo qual Jesus passou, para nos dar comida pronta, para nos dar uma vida abundante, salvação eterna garantida, porta aberta à presença de Deus. Tem cristão que não ora, irmãos. Tem cristão que quando está tudo bem, se distrai demais, irmãos. A gente vê isso em todo lugar. A gente vê isso, nós pastores observamos, temos que observar isso. Só às vezes está tudo tranquilo na vida dela, a pessoa se distrai. Então o que aconteceu? O Moisés começou a prestar atenção demais no choro do povo, nas murmurações do povo. Aí você vai ver aqui, ó. É o versículo, voltando no capítulo 11, versículo 10. Olha só. Vamos junto de novo. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Aqui, ó. Moisés está com todas as atenções no choro do povo. O povo está chorando. A luta está lá. O problema chegou. Mas alguém está orando. Alguém está buscando a Deus. Alguém está se fortalecendo. Alguém está com os olhos na palavra, com os olhos em Deus. Para quê? Por quê? Para quê? Porque é dele que vem o socorro. O salmista disse, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Logo ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem coloca as atenções, todas as atenções, seu coração, seus sentimentos, nas contrariedades, vai enfraquecer sim. Pode ir para a melhor igreja da face da terra. Vai enfraquecer sim, porque não está dando atenção àquilo que está ouvindo, àquilo que está escrito. Então, lembrando que a palavra diz que não virá uma tentação acima do que se possa suportar. Já está ali um limite que Deus estabeleceu. Ele disse, pode ficar tranquilo. Quando eu vi que a pressão está grande demais, fica calmo. Pastor, por que Deus permite que a gente passe por pressões? Irmãos, como é que um soldado encararia uma guerra verdadeira se ele não fizesse um treinamento? Fala para mim. Como é que um soldado iria encarar os inimigos numa guerra se ele não soubesse manejar armas, mas se ele não tivesse treinamento? Às vezes, irmãos, as tentações vêm quase que como um treinamento para Deus dizer assim, vai lá, põe a tua fé em ação. Vamos lá, invoca aí o meu poder. Tem cristão que não conhece um pouquinho do seu potencial de filho de Deus, irmãos. Tem cristão que não tem nem noção de armas espirituais que poderia usar. Quanto mais tê-las para usar. Então Moisés está com toda a atenção nos problemas. Ele não está sabendo, ele não está percebendo, mas ele está enfraquecendo. Bom, ele chegou no seu limite. E a pressão foi grande demais, ele agora vai fazer uma oração. Outro erro. Era hora dele lembrar da promessa de Deus, alimentar aquela promessa, levantar as mãos para o céu e dizer, Pai, eu sei que o Senhor está comigo, nós vamos chegar lá, porque o Senhor garantiu nos dar aquela terra. Se segurava. E aí, olha a oração que Moisés fez. Versículo 11. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo
E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Dá uma paradinha. Muitos aqui já fizeram essa oração. Não com essas palavras. Senhor, por que o Senhor permitiu me casar com essa mulher? Senhor, por que o Senhor está permitindo aquele meu chefe me pisar daqui, desse jeito? Está prestando atenção na pressão que o diabo está fazendo o tempo todo. Muitos já fizeram e não perceberam. Senhor, por que eu estou passando essa perseguição? Muitos já fizeram. Versículo 12. Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o raio leva o que cria a terra que juraste a seus pais? Agora olha o 13. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Olha só, ele agora está se sentindo o responsável, 100% responsável pelo povo. Mas não foi Deus quem chamou? Não foi o Senhor Deus que disse a ele, eu vou ser contigo, eu vou contigo, vamos lá e tal. Eu vou levar vocês à terra prometida. Então ele agora assumiu, por quê? Ele está fraco espiritualmente. Ele agora assumiu a carga toda para ele. E ele está orando a Deus, mas está esquecendo que Deus está ali e que é o provedor, que é o todo-poderoso, que é o Senhor de tudo. Versículo 14. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. 15. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se eu tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Olha só. Então não foi só Elias que pediu a morte. Está vendo, pastora? Então não é tão grave assim com a gente. O quê? Não tente imitar os grandes homens de Deus e mulheres da Bíblia nas suas falhas e nos seus erros. Procure imitá-los nos acertos e não nos seus erros. Que é isso, igreja? Que é isso, gente? Não, meu irmão. Moisés cometeu um erro tão grave de fazer esta oração, que logo a seguir Deus vai tirar de tudo que Deus deu a ele, ou seja, eu te dei uma missão completa. Agora eu tiro de você uma parte e vou distribuir com 70. Acabou. Se a pessoa perde o emprego, perde o empresariado, perde o casamento, perde isso, perde aquilo. Por quê? Porque fez orações erradas. Deus não deu ouvidos a esse tipo de oração. Vai dizer assim, me mata. Deus não matou. Bom, mas já que você não está aguentando, olha só. Aí Deus vai e manda Moisés. 70 vão tomar os galardões que seriam dele. Muita gente não chega ao final da carreira, irmãos, da vida, na sua posição, por conta das pressões. Mas se atentasse bem para a palavra de Deus, se alimentasse bem a sua fé, literalmente, como criança, saberia que Deus carrega nos braços. O Senhor Deus em Deuteronômio é tremendo, tem uma parte que Deus diz a eles, Moisés não entra na terra prometida, ainda tem essa. Deus não matou Moisés, tomou o espírito dele no tempo que Deus quis, certinho. Deus não matou, ele ainda tem uma longa caminhada pela frente. Mas que ele perdeu os galardões, que eram só dele, ele perdeu. Foram distribuídos com mais 70, os 70 anciãos. Só que ele não entrou na terra prometida. Por que ele não entrou? Outro momento. Deus disse que ele falasse com a rocha, ele feriu a rocha. A Bíblia diz que a rocha era Cristo. Às vezes o cristão, irmãos, na hora da pressão, na angústia violenta, na angústia profunda, ou na hora de uma raiva, ele não percebe que muitas vezes ele até ofende a Deus. Às vezes chama Deus de negligente. Deus, por que o Senhor permitiu? Ou por que o Senhor fez isso? Que isso? O diabo pressiona
E o cristão vai reclamar com Deus, em vez de guerrear contra Satanás. Mas por que não guerreia? Porque está fraco. Porque tomou um caminho do desvio, saiu do caminho da fé, entrou no caminho da fraqueza. Entrou no caminho do desânimo. Entrou no caminho do medo. E Satanás, ele tem as ferramentas para fazer isso. Como o diabo atua, como ele vigia e atua para tirar cristãos da sua posição. Qual é a posição do cristão? Ô, meu irmão, somamos um somatório extraordinário, salvos eternamente, nome no livro da vida, filhos de Deus, autoridades espirituais sobre Satanás e seus demônios. O diabo quer tirar o cristão da posição. Satanás sabe que quando o cristão está fraco, quando ele está desanimado, ele está sem fé nenhuma. Então Moisés cometeu esse erro. Não entrou na terra prometida, teve os seus galardões divididos. Isso dá para a gente refletir por conta de quê? De momentos. O bom, irmãos, é fazer o que o Senhor Deus manda. Se fortaleça, ore. A palavra de Deus diz, orai sem cessar. Mas tem cristão que não leva isso a sério. Tem cristão que a vida espiritual é um fracasso. É um fracasso. Mas bate no peito, berra louvores, cânticos espirituais. Trabalhar para Jesus, quando a gente serve e trabalha, meu irmão, a gente está se fortalecendo. Quando você serve a Deus de verdade, a unção de Deus desce. Que isso? Está escrito. A alegria do Senhor é a nossa força. Quer dizer que se eu alegro o coração de Deus, eu me fortaleço. Tem que atentar, meu irmão. Tem que atentar, irmão. Eu citei aqui várias vezes, mas não te mostrei. Estamos chegando ao finalzinho de tudo que Deus está falando e quer falar conosco hoje. E a gente atentar, temos que atentar bem. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira carta aos Coríntios. Quem lê comigo? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais. Como Deus vai dar o escape a um cristão, irmãos, que não está orando? Como Deus vai dar um escape a um cristão que não está nem abrindo a Bíblia? Aí está, irmãos. Quanta gente cai espiritualmente, cai na fé e não consegue se levantar? Há um conselho do Espírito Santo que precisa ser atendido. Por exemplo, nós temos os obreiros, tá? A igreja tem os obreiros. Amém, Jesus? Para orientar, ajudar, aconselhar, literalmente ajudar. Tá bom. Se a pessoa está com a fé tão fraca, que está pensando besteira. Está pensando em sair do casamento, está pensando em largar Jesus, está pensando em pedir demissão por causa de perseguição, só está pensando coisa errada. Devia chegar para uma obreira, se é uma mulher, uma menina, chega uma obreira. Eu estou com um monte de pensamentos que eu acho que tem nada a ver, me ajuda aqui. Está acontecendo isso. Ora comigo, mas não faz. E outros até fazem, irmão, sabe como? Agora eu vou aproveitar o espaço. Sobrecarrega os pastores. Tem gente que acha que um pastor, uma pastora titular de uma igreja tem que atender todo mundo. Tem que orar em particular por cada um. Não importa se são 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Cabe aqui um alerta. Pelo que eu vou te mostrar. Em Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. No capítulo 4, no versículo 9, diz assim:
Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Você lê comigo? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo... Irmão, quando o cristão está passando luta, não é hora de afastar da igreja, irmãos. É hora de vir à igreja e ouvir. A fé vem pelo ouvir. Aí a pessoa se afasta. Já não está orando, já não está lendo a Bíblia com o coração, com as atenções que deveria. A fraqueza aumenta, começa a fazer chorações, ou seja, orações todas erradas. Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Deus, tem misericórdia de mim. Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E Deus olha e diz, olha só. Há um tempinho atrás estava valente, sai daqui demônio, sai dali doença, sai daqui doença, não sei o quê, porque Deus é maravilhoso, tudo posso naquele que me fortalece, olha só. Não saia da sua posição. A primeira posição é espiritual. Então, irmãos, é assim, aos pés de Jesus, mas de pé e guerreiro contra Satanás e seus demônios. Os grandes inimigos, irmãos, muitas vezes não são conhecidos. Que é isso? A angústia, o medo, a depressão. Esses são os grandes inimigos. E violentos, porque eles estão dentro. É preciso julgá-los para fora. E muitas vezes tem que ter alguém ajudando para dizer, não, irmão. Não. A palavra de Deus não diz isso a teu respeito. Diz que você é filho e herdeiro de Deus. A palavra de Deus não diz isso, que você tem que fugir. A palavra de Deus diz que você tem que resistir. Uma boa palavra, irmãos, levanta o caído. Nunca deixe os cultos. Nunca deixe uma boa conversa com alguém que é de Jesus de verdade, dentro da palavra, da palavra, da palavra. Aquele que é de Deus fala de acordo com a palavra ou fala a palavra. Às vezes o cristão, irmãos, fica tão no mundo, fica tão trabalha muito e estuda, e depois vai para aqui, vai para ali, e compra não sei o quê, vai para o shopping, faz viagem, e vai, meu irmão, perdendo aquilo que alcançou. Quando o bicho perceber que está bem longe do fogo do Espírito de Deus, meu irmão, ele ataca. Então você vê a que ponto. O Elias prestou atenção na ameaça, recebeu a ameaça e deixou a ameaça entrar. Esqueceu da grandeza do Todo-Poderoso Deus. Moisés ficou prestando atenção no choro do povo o tempo todo. Enfraqueceu e não percebeu. Foi fazer aquela oração. Os dois fizeram orações erradas, que não são orações. E você? E nós? Curva a sua fronte. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que carinho, que cuidado, que zelo. Oh, Pai. E são tantos os alertas da Tua palavra. São tantos, são muitos, Senhor, para os Teus filhos não enfraquecerem, para não caírem, jamais retroceder. O Senhor chega a dizer, mas o justo viverá da fé. Todavia, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pai, o Senhor é quem nos ajuda. O Senhor é quem capacita. A própria capacidade vem do Senhor. O ser humano sem o Senhor é nada. Os filhos sem o Teu Espírito Santo, sem a Tua palavra viva, sem a chama da fé acesa, vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Se todo ser humano é limitado, tem os mesmos limites. O corpo físico, se está num lugar, não pode estar no outro. Mas o Senhor está em todos os lugares. Oh, Pai. O corpo precisa do descanso, precisa do sono. Mas o Senhor não dorme.
e não tosqueneje. Sabemos também, Pai, que o nosso adversário, o diabo, não dorme, não cochila, ele não tem um corpo. Mas o Senhor cuida do nosso sono, como está escrito. A questão é quando estamos acordados, como é que estamos vivendo. Muitas vezes, Pai, o cristão está acordado fisicamente, mas espiritualmente está adormecido. Como os discípulos de Jesus no Getsêmani, que não o ajudaram a vigiar. E quantos não estão vigiando espiritualmente, Pai? E o diabo fazendo a bagunça nas suas vidas. E o nome do Senhor na boca do pecador, quando o pecador deveria olhar e ver, Senhor, que o teu povo é um povo vencedor. Porque quem tem a fé bem alimentada não cai, Senhor Deus, na angústia, na depressão, nas amarguras. Quem louva ao Senhor cada dia, Pai, com todo o coração, recebe a renovação espiritual. O Senhor ensina tudo. Jesus, que coisa linda é o teu amor, o teu zelo pelos filhos, e literalmente a tua compaixão pelos que estão no mundo, porque o Senhor veio e morreu pelos que estão no mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, que o Senhor não nos encontre negligentes. O Senhor está nos despertando. Jesus, muito obrigado. Amém, irmãos?